Então, boa tarde a todos. Nós somos a Academia do Tisdomos, uma plataforma de ensino online com aulas ao vivo de todas as matérias e livre de doutrinação ideológica. Todos os meses nós temos promovido alguns eventos para divulgar os nossos cursos, né? Abrir as portas de fato das nossas aulas, mostrar por dentro como funciona esse método da Charlotte Mason aplicada a cada uma das disciplinas que nós temos aqui. Também apresentamos alguns dos nossos infoprodutos e o Portas Abertas, edição física, ele vai ter dois momentos. Então, no primeiro momento, o professor Kevin vai dar uma aula de fato, por isso que é importante que vocês consigam estar com as câmeras abertas, com os microfones abertos, para de fato estarem como alunos, né, como alunos do professor Kevin, e interagirem conosco. E em um segundo momento ele vai mostrar esse planejamento. Olha, cada etapa aqui que nós fizemos, né, não foi feita de forma aleatória, não é isso, Kevin? Cada etapa tem uma finalidade específica, né? Isso é bem planejado, preparado para que a aula aconteça da melhor forma possível. Então, também gostaria de salientar, né, essa importância da câmera aberta, já que para deixá-los cientes de que essa gravação ela vai depois para o nosso canal do YouTube, então quem abrir a câmera, né, sabe que de alguma forma, né, a sua imagem estará lá. E também pedir que vocês continuem seguindo as nossas redes sociais, permaneçam ali no grupo do evento, para que vocês possam ficar sempre informados dos demais eventos que nós promovermos. Kevin, se você quiser aproveitar para, eu vou te trazer aqui para a tela, para se apresentar um pouco e já adiantando aí para o pessoal, seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o professor Kevin, sou professor de Física e também de Matemática aqui na Academia do Tisdomos, mas na Física eu sou também o professor planejador do nosso curso de Física. Nós temos turmas de Física atualmente que começam aos 14 anos, a gente já começa a fazer uma separação das turmas de Ciências, então a partir de 14 anos você já pode estudar Física, Química e Biologia, é a faixa etária que nós chamamos de Escola Quarta. E temos feito um trabalho de ensino de ciências que é um pouquinho diferente do convencional, do que você encontra na maioria das escolas regulares que se encontra presencialmente. A gente não faz um ensino de ciências que é puramente expositivo. Então, quem esteve aí presente na excelente aula que foi Portas Abertas de Química, viu que o jeito que nós ensinamos ciências aqui não é algo em que o professor vem te apresentar o que é a teoria que nós temos e dizer, olha, confie em mim, acredite nisto e faremos agora alguns cálculos e eu farei perguntas, né? Mas, na realidade, nós trabalhamos com a ideia da descoberta. Afinal de contas, não existe nada que seja mais interessante nas ciências do que o processo de descoberta. Todo aquele que se torna um cientista, né, especialmente cientista da natureza, não é muito difícil ter algo que não atraia mais do que descobrir uma coisa nova. Afinal de contas, isso é o que nos traz o fascínio de explorar como é a realidade. Você observa uma coisa que você não esperava e você começa a investigar esse fenômeno e fazer perguntas e procurar respostas. É justamente essa que é a graça de você estudar ciências, de você fazer ciência. E é óbvio que se a gente não der essa experiência para os nossos alunos, eles não terão um contato com o que a ciência tem de melhor a oferecer, que é justamente isso. Então, o que nós buscamos fazer nas nossas aulas é justamente conduzir, fazer com que os nossos alunos participem desse processo que é a produção de ciências, para que eles percebam que eles mesmos poderiam, se tivessem feito as perguntas certas, chegado nas mesmas conclusões que nós chegaremos durante a nossa aula. E aí, por isso, sempre utilizamos experimentos, leituras de relatos históricos dos cientistas, coisas que eu vou comentar de maneira mais aprofundada depois e que vocês verão no decorrer da nossa aula. Mas já se preparem para algo talvez diferente do que você espera de uma aula de física convencional. Pessoal, vou reforçar como a Anne reforçou antes. Nós estamos, então, fazendo uma aula de física. Então, a gente vai fazer exatamente como se você aí que está nos assistindo fosse um aluninho de física, né? Então, você está aí na casa dos seus 14 anos, 15 anos. Então, dependendo, você pode querer aumentar ou reduzir a sua idade. E já gostaria de perguntar aqui quem poderá participar. Eu vou supor que aqueles que estão com a câmera ligada poderão participar como alunos da nossa aula.
Se mais alguém puder também participar, ainda que não possa com a câmera ligada, mas puder com o microfone, pode sinalizar também, e aí eu estarei aqui atento para que possa chamar vocês, fazer as perguntas, né, participarem da narração. Eu estou vendo o Miguel. Vai poder participar, Miguel? Tudo bem? Oh, que ótimo. Laura também vai participar conosco? Que ótimo. Muito bem, pessoal. Veja, já que a gente está falando de física, física é algo que me deixa, de fato, muito feliz. E já que eu estou feliz, nada mais justo do que fazer isto aqui. Se você está feliz também, te convido a também bater palmas. Se você não bater palmas, vou entender que você não está feliz, viu? Vou tomar como ofensa pessoal, viu? Batendo palmas. Muito obrigado. Ok. Veja só, gente. Vocês vão perceber que deu para escutar as minhas palmas, não é? Isso geralmente não acontece. Isso vai fazer com que o meu som fique um pouco estranho, porque eu desliguei a supressão de ruído. E isso é natural. Talvez você escute algumas vozes aí no fundo, mas é o preço a se pagar para que vocês possam escutar esta coisa tão boa que são as palmas, né? Afinal de contas, pessoal, pense só. Por qual razão nós batemos palmas? Você já parou para pensar sobre isso? Por que você bate palmas, por exemplo, quando você quer dar os parabéns para uma pessoa? Alguma ideia? Para dar um ritmo? Um ritmo interessante. Alguma outra ideia? Ora, de que maneira as palmas dão ritmo pra gente? Marcando um tempo? Marca um tempo por meio de um som. Se as palmas não fizessem som, fossem silenciosas, vocês acham que nós bateríamos palmas para as pessoas? Eu acho que seria uma coisa um pouco esquisita, né? Todo mundo fazendo assim com a mão e não saindo som nenhum. Então, no final das contas, nos parece que bater palmas é justamente para provocar um som. Mas, no final de contas, o que é que faz esse som acontecer? Quando eu bato uma palma, acontece algo que produz esse som. E a nossa primeira investigação é justamente esta: compreender o que é o som, afinal de contas. Para isso, eu vou convidar vocês a baterem palmas de um jeito muito específico. Batam palmas de um jeito que nenhuma pessoa sã faria, com as pontas dos dedos apenas. Agora, façam isto. E prestem atenção no som que faz aí na casa de vocês. Meio estranho, né? Bata a palma normalmente agora. Ok. O que você percebeu de diferente, Laura? E quando eu tô batendo palma assim, tá um som mais fino. E quando eu bato palma assim, tá um som mais grosso. Olha, muito legal, não é? E você percebeu mais alguma coisa sobre isso, Miguel? Mais alguma diferença? E quando eu bato na ponta dos dedos, fica mais baixo. É verdade. O som realmente fica mais baixo. Gente, por que será que acontece isso? Por que será que o som sai mais baixo com as pontas dos dedos do que com as palmas? Pense agora, faça mais uma vez e sinta com as suas mãos a diferença. Alguém tem alguma hipótese de por que isto acontece? Não. Laura não tem uma hipótese. Será que alguém... Ronaldo, quer falar? Eu queria fazer uma outra pergunta, professor. Será que se a gente fizesse a experiência de bater misturado, o que o senhor falou, bater com as pontas dos dedos nas palmas, vai ficar mais parecido com um ou com o outro? Vai ser totalmente diferente? Isso pode ajudar a gente. É verdade, isso pode muito bem nos ajudar. Vamos fazer isso agora? Vamos escutar a sugestão do Ronaldo e vamos fazer isso também? Parece mais com a ponta dos dedos ou com quando você bate só as palmas? É mais parecido só com as palmas normais, não é? Será que isso nos dá alguma pista do que é que está acontecendo? Pense novamente na diferença. Olha o que acontece aqui e olha o que acontece aqui.
Olhe para as suas mãos. O que mudou entre esses dois momentos? Vitor Hugo. Eu acho que o som está mais relacionado com a região, né, que a gente está batendo, do que não só apenas a forma, vamos dizer assim, mas a região, talvez, que ajuda a produzir o som. Olha, isso já é uma ótima observação. Talvez tenha a ver com a região. Isso nos mostra, isso a gente pode ver pelo jeito que a gente bate. Olha, a Natália falou, ó, ela disse ali que o tamanho do espaço que nós usamos para bater. A Anne falou, quando eu bato mais forte, também tem um vento mais forte, obviamente. A Ana falou, os dedos estão separados, a palma é uma coisa só. Veja só, aqui nós temos várias coisas que vão nos ajudar a seguir a investigação. Primeira coisa, se fosse pelo tamanho, então a gente pode testar em outros lugares, não é? Se for sobre o tamanho do espaço. Tente bater agora a palma nas costas da sua mão. Assim. E aí, é uma questão de espaço? A Anne disse que dói, né? É um pouco dolorido, né? Mas parece que não é espaço. Afinal de contas, o espaço na frente e atrás é o mesmo, não é? Então, a diferença deve ser outra. Vou dar uma dica. Agora você vai fazer palmas da seguinte forma. Você vai fazer com seus dedos curvados, assim. Diga, Miguel. Professor, seria pela curvatura da palma da mão? Pois é, parece ter a ver com a curvatura, não é? A curvatura parece que afeta bastante isso. Quando eu faço essa curvatura, o que tem entre as minhas mãos? Ar. Tem ar entre as minhas mãos. Então, tem alguma coisa a ver com o movimento do ar, não é? Com a quantidade de ar que eu estou atingindo. Faça agora o seguinte teste. Quem está de fone de ouvido, tira um lado e abana o seu ouvido. O que você percebe quando faz isso? Mariana. Eu sinto um vento. E você escuta alguma coisa? Um pouquinho. Escuta um pouquinho, não escuta? Ok. Pessoal, nós chegamos ao cerne do que é um som. Um som, e agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não vou ampliar, porque vai ser bem rapidinho. Leia pra gente, Ronaldo, por favor. O som é um movimento no ar que se propaga até chegar aos nossos ouvidos. Ok. Muito obrigado, Ronaldo. O que é o som? Isabela. É um movimento no ar que se propaga até chegar aos nossos ouvidos. Ok, muito obrigado. Veja, pessoal, nem todo som é igual, certo? A gente consegue perceber isso de uma forma bem evidente. Existem sons bem diferentes uns dos outros. Eu vou dar agora um exemplo de um som que ele é bastante diferente do som da palma que nós estávamos reproduzindo por enquanto. Vai aparecer algo na tela, mas não é daí que sairá o som. Eu só estou compartilhando a tela para que o som, você possa escutar o som que vai sair, tá? Mas escute este som agora. Vocês conseguiram escutar? Ok. Farei agora uma pergunta. Quais são diferenças que a gente pode apontar entre o som de um bater de palmas e esse som que nós acabamos de ouvir? O tempo de duração. Ora, a duração. Muito interessante, de fato. É uma duração diferente, não é? Alguém apontaria uma outra diferença além dessa? Eu só sei que essa aí que você mostrou é um som de teclado. Comparado a esse som aqui, é só um som de ar mesmo. Verdade, é um som de um teclado, não é? O som de um piano. Veja, é bastante diferente o som de um piano de um som de um bater de palmas. Uma das diferenças é esta que o Miguel apontou.
A diferença da duração. Mas será que a gente consegue dizer ainda mais alguma diferença? Pode ser algo assim, mesmo que você não saiba explicar com um conceito científico. Quando você escuta, e aqui eu vou reproduzir novamente, o que você consegue notar de diferença entre as duas? Vou reproduzir novamente agora. E vou repetir a palma. Agora que você observou, vou fazer uma pergunta que vai te ajudar. É possível fazer uma música apenas com o som das palmas? Mais ou menos, sim ou não? Estou vendo alguns mais ou menos. Olha, o que vocês acham? Dá pra mudar o ritmo das palmas, mas não dá pra mudar pra ele ficar mais agudo ou mais grave. Exatamente, veja, não tem grave ou agudo nas palmas, né? Ela fica sempre sendo a mesma coisa. Dá para fazer uma música. Tem muitos sons do tipo palmas que são muito bem reconhecíveis. E que se eu fizer agora, um deles, por exemplo, você vai notar. Veja só se vocês reconhecem um som desse aqui. É música ou não é? Mas veja, não é uma música completa, uma parte, né? Você utiliza ela para produzir música, mas falta a diferença de alto e baixo, né? Perceba uma coisa agora, um desafio. Eu vou fazer só com as palmas uma música que está na minha cabeça. E será que tem algum gênio aqui que vai conseguir perceber que música é essa? Vou fazer, hein? Desafio. Alguém tem algum palpite? Aposto que é muito difícil de você pensar em alguma coisa. Talvez você esteja pensando, não, não pode ser isso. Talvez algum de vocês tenha projetado aqui no que eu estou tocando alguma música que você acha muito improvável. E de fato, agora eu vou tocar no instrumento qual era a música que estava na minha cabeça, ao menos. E aí vocês perceberão uma coisa a respeito das palmas. Lá vai. Espero não errar. Tava só na minha cabeça, né? Pois é. É possível produzir melodia com palmas? Não a melodia, sim música, mas não melodia. Veja, existe então uma diferença, são dois tipos de sons diferentes. E agora eu vou dizer para vocês como eles se chamam. Então existe uma diferença entre esses dois tipos de sons. Poderia ler para a gente sobre a batida, Ana Beatriz? Claro. Batida. Som muito curto, causado por um impacto e incapaz de produzir uma melodia. Ok, muito obrigado. Isabela, pode ler para nós a nota? Sim. Nota é um som prolongado, geralmente produzido por instrumentos musicais e é capaz de produzir uma melodia. Muito obrigado. Ok. O que então é uma batida? Natália. Não vou lembrar a palavra exata, mas é um som que, se não me engano, é incapaz de produzir uma melodia. Ok, muito bem. O que é uma nota, Renata? É um som mais prolongado, capaz de produzir uma melodia. Ok. Vocês conseguem pensar em outros exemplos de batidas, de como produzir batidas? Consegue pensar em algum? Laura? Batida. Uhum.
com a palma da mão? Com a palma da mão, consegue pensar em mais alguma outra maneira? Temos alguns ali mandando no chat. Bater na mesa? Bater na mesa é uma delas, não é? O que você acha, Miguel? Consegue pensar em alguma outra forma de produzir uma batida? Temos vários ali no chat. Tem um papel? Olha, é possível. Veja, um copo na mesa, uma batida de martelo. A Natália falou de uma bateria. E quais são outras maneiras de produzir notas? Uma voz? Voz é uma delas, não é? Uma voz, o piano que nós ouvimos, mais alguma? Uma corda? Uma corda. Diversos instrumentos musicais, não é verdade? Mas veja só, agora nós já sabemos essa diferença. Mas vocês já estão percebendo que a nossa aula é de física e não de música. Então talvez você esteja pensando, onde é que vai entrar a física nisso? Bom, primeiro, isto já é física. Você não sabe, mas você já está estudando física. Mas agora vamos ver algo que é propriamente físico mesmo e pensar. Qual é a diferença entre esses sons, fisicamente? Ora, os dois são movimento de ar. Como um movimento de ar pode produzir um som como uma batida, e também um movimento de ar poder produzir algo como a nota tocada num piano. Qual é a origem? O que faz estas coisas serem diferentes, né? Essas são as perguntas que eu vou tentar conduzir vocês a ver a resposta. Mas para isso, a gente precisa olhar um pouco mais de perto para uma batida. Daremos agora uma olhada, um estudo minucioso sobre as batidas. Diga, Miguel. Professor, Oi. a frequência da batida também, a frequência do som também muda? Ora, é justamente sobre isso que nós vamos falar, Miguel. Você está muito bem encaminhado, viu? É exatamente sobre isso que nós falaremos. Veja o que eu vou fazer. Agora eu vou voltar para aquela tela familiar que vocês estavam vendo antes, que eu estava compartilhando todo momento. E agora nós de fato utilizaremos. Porque isso aqui é um programa de gravação de áudio. E eu vou utilizá-lo para gravar o áudio da minha palma. Eu vou fazer isto agora, clicando neste botão. Eis aí, vocês viram ali que saiu registrada a minha palma. Quando eu colocar aqui, você deve ser capaz de escutá-la. Você me diga, me dê um joinha, me confirme se você conseguiu ouvir agora. Saiu um pouco agressiva essa palma, né? Acho que eu vou fazer uma um pouco menos agressiva do que essa. Vamos fazer uma palma mais suave. Aquela ali parecia que tinha uma pessoa levando um tapa, né? Essa ainda parece, mas melhorou um pouquinho. Agora o que eu farei é o seguinte. Vocês verão aqui embaixo na minha tela a gravação desta palma. Vocês estão vendo aqui. E agora, quando eu apertar um botão no meu teclado, vocês poderão ouvir ela sendo reproduzida. Está aqui o meu teclado. Eu vou apertar a letra A. Todos ouviram, né? Vocês viram que tem um grande espaço de silêncio aqui. Então eu vou reduzir. E agora, quando eu aperto a letra A, e agora eu posso fazer algo bem interessante. Talvez agora você tenha escutado alguma coisa de melodia aí, né? Se a melodia ainda está na sua cabeça. A cada vez que eu aperto, sai a nota. Eu vou mudar uma outra coisa agora. O que é que está acontecendo aqui, Ronaldo? Estou ouvindo uma repetição bastante breve do mesmo som. É o mesmo som repetido diversas vezes. Ok. Veja o que vai acontecer agora. Eu vou mexer aqui, observe o que eu vou fazer. E vou fazer de novo agora. O que foi que mudou aqui, Ana Beatriz? Ela já foi. Anne Catherine, então, que está aqui com a gente.
me pareceu que ficou mais rápido, o tempo ali parece mais curto, né? Entre uma batida e outra, parece mais rápido. O tempo ficou mais curto entre uma batida e outra. Eu gostei dessa descrição. É algo que passou a acontecer com intervalo menor. Aconteceu mais vezes. Galera que gosta de português aí, tem um adjetivo que está me vindo na cabeça agora. Um evento que continua acontecendo várias vezes. Que adjetivo eu posso utilizar para descrever isso? Frequente? É algo frequente, não é mesmo? Mas veja, seria estranho eu dizer que... Veja, compare essas duas coisas. 1 e 2. É um pouco estranho eu dizer que um som é mais frequente do que o outro. É um pouco estranho em termos de português. Em vez disso, nós da física falamos um pouquinho diferente. Nós utilizamos a palavra frequência. Então, em vez de dizer que um som é mais frequente, nós diremos que um som tem maior frequência. Vejam, então. Qual dos sons tem maior frequência? 1 ou 2? O segundo, 2. O segundo tem uma maior frequência. Vamos abrir aqui, então. Frequência. Próximo conceito. Na física, chamamos de frequência o número de vezes que alguma coisa se repete a cada segundo. O que é frequência, Amanda? Frequência é o número de vezes que uma coisa se repete a cada segundo. Ok, muito obrigado. Excelente. Vamos voltar lá então e continuar explorando esta ideia de frequência. Vou dar um zoom e vou continuar diminuindo o tamanho. De novo. Ao fazer isso, o que houve com a frequência? Aumentou? Aumentou a frequência. Vamos continuar. Tá um som um tanto incômodo. Ele lembra alguma coisa a vocês? Metralhadora. Uma metralhadora, né? Vários sons repetidos. Veja, então, se lembra uma metralhadora? Isto é um único som ou é um som repetido várias vezes? Um som repetido várias vezes. É um som repetido várias vezes. Vamos seguir aumentando a frequência? Um som repetido várias vezes ou um único som? Repetido várias vezes. Um repetido várias vezes. Dei um zoom aqui para eu poder continuar aumentando a frequência. Eu vou diminuir um pouco o volume para não machucar o ouvido de ninguém, viu? Então, estávamos aqui. Vou continuar aumentando a frequência. Ainda é um som repetido várias vezes? Ok. Vamos continuar. Ainda é um som repetido várias vezes? Parece que sim, mas é difícil identificar. Começa a Esse ficar som se difícil. repetindo, sim. Vamos avançar mais um pouco? E vamos ver se alguma hora vai ser totalmente impossível de identificar? Agora, parece vários sons ou um só? Agora parece só um. Parece só um.
Veja, vocês perceberam o que houve quando eu fui mudando a frequência? Ouçam este som aqui. Agora ouçam um segundo. O que vocês observam de diferente entre esses sons? Um é mais grave e outro é mais agudo. Um é mais grave e o outro é mais agudo. E o que foi que eu mudei entre um som e o outro? A frequência. A frequência. Então significa que a diferença entre um grave e um agudo é qual? A frequência? É a frequência. Veja, será que com isso aqui, isso tornou-se uma nota ou segue sendo várias batidas? Acho que é só uma agora. Vejamos então o seguinte, vocês viram que para que seja possível dizer que uma coisa é uma nota, é preciso que eu consiga formar melodias com isto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma melodia conhecida e eu vou fazer com que o programa execute essa melodia com este som que nós acabamos de criar. Se ele for uma batida, nós não conseguiremos perceber a melodia, como aconteceu naquele primeiro exemplo. Mas se for de fato uma nota, será possível reconhecer a música. Façam suas apostas. E agora eu vou colocar a música. Três, dois, um e... Foi reconhecível a música? Sim. Portanto, nós temos uma batida ou temos uma nota? Uma nota. É nota. Pois é. Nós então acabamos de criar uma nota a partir de uma batida? Parece que foi isso? Como foi que eu fiz para criar a minha nota a partir de uma batida? Aumentando a frequência. Foi um aumento de frequência. Veja, será que então toda nota é alguma batida repetida muito rápido? Vamos pensar nas notas que nós conhecemos? Por exemplo, falamos sobre uma corda. Foi o exemplo que o Miguel deu. Que uma corda é capaz de produzir uma nota. Tem algo numa corda que produz várias batidas seguidas rapidamente? Parece um pouco enigmático, né? Vocês já viram uma... Olha, me responderam ali, vibração, não é? Vocês já viram uma corda de violão sendo tocada em câmera lenta? Pois é, quem nunca viu, verá agora. E aí nós vamos observar isso com o nosso novo conhecimento adquirido. Vocês vão perceber que está em uma câmera lenta, muito lenta mesmo. Porque você nem está vendo o dedo se mexer ainda. Eu vou até avançar um pouquinho. Agora vai acontecer o momento da soltura. Existe algo que está se repetindo muitas vezes em pouco tempo? Sim. O que é que está se repetindo muitas vezes em pouco tempo? A vibração da corda. Uma vibração da corda. Ondas. Veja, será que a gente consegue pensar então em outro caso? Explicamos uma corda. Como será que funciona com a nossa voz? Será que tem algo que fica repetindo? Olha, a Rani respondeu. Temos pregas vocais, não é? Algo vibra, algo se repete. A vibração das cordas vocais. No instrumento de sopro, qual será que é a coisa que fica vibrando e repetindo?
como numa flauta ou num assobio? O ar? O próprio ar. Não é possível, então, agora, desver o que nós vimos. Todo instrumento tem nele, tem em si, uma vibração sendo produzida, para que a gente tenha as notas musicais. E toda nota é a repetição de movimentos do ar, muito rápido. Será que é possível bater palmas tão rápido que você comece a ouvir uma nota musical? Na teoria parece possível, pelo menos? Na teoria parece um pouquinho, né? Eu não consigo bater palmas tão rápido. Quão rápido será que você teria que bater palmas, né? Para que isso acontecesse? Bom, para tirar essa curiosidade, eu trouxe o vídeo do recorde mundial de batedor de palmas. Esse é o homem que bate palma mais rápido do mundo, tá? E não foi vencido ainda. Esse recorde ainda está de pé, viu? Vocês ouviram alguma nota? Ou é só batida repetida? É só batida, eu acho. Pois é, mas eu vou dizer uma curiosidade. Este homem, pelos meus cálculos, bate palmas 19 vezes por segundo. Uma quantidade assustadora. Mas a maioria dos seres humanos só começa a escutar uma coisa depois de 40 vezes por segundo. Este é o nosso alcance auditivo. Para muitos, o melhor possível, né? A pessoa mais saudável consegue escutar 20. A maioria escuta claramente a partir de 40. Para alguns, esse homem está quase lá, né? Mais um pouquinho, se ele se esforçasse mais um pouco, talvez ele escutasse alguma coisa, né? Mas, pelo visto, parece que a gente vai ter que continuar dependendo dos instrumentos musicais, pelo menos por enquanto, né? Até nosso herói ali avançar. Diga, Miguel. Professor, a frequência é medida em hertz, né? Olha, muito legal, Miguel. Sim, frequência medida em hertz. Então, É exatamente isso. ouve acima de 40 hertz? Muito bem, Miguel, exatamente isso. Nós escutamos, todas as pessoas, a maioria, escuta acima de 40 hertz. Hertz significa justamente isto, repetição por segundo. Então, vezes por segundo, é isso que hertz significa, tá? Mas é isso, pessoal. Aqui a gente encerra, então, o nosso momento de aula de física, viu? Com esta discussão que nós fizemos. Espero que vocês tenham gostado da aula, porque agora estamos encerrando este nosso primeiro momento. E vou comentar um pouco agora com vocês sobre como é a estrutura das aulas de física, que agora vocês já viram. Vou explicar um pouco do que nós fizemos. E depois vou falar um pouquinho sobre a estrutura do curso de física. E aí vocês podem também, ao longo do tempo, ir mandando no chat as suas dúvidas, né? Tanto de física quanto do nosso curso, que aí eu vou ir respondendo vocês também. Bom, então vou pegar aqui, vou compartilhar a tela com os meus slides. Que já emendam direto, né, da aula de física, já emendam na nossa parte sobre o curso. Gostaria de comentar com vocês, gente, brevemente sobre a nossa estrutura da aula, porque já foi falado sobre ela com um detalhe excepcional e incrível pela professora Renata na apresentação sobre o curso de Química. Então, se desejar ouvir um pouco mais de detalhes sobre o método, você pode entrar lá no nosso YouTube, da Academia Dulcis Domus, e você encontrará lá a nossa gravação do Portas Abertas de Química. Vou comentar, então, de como a gente fez isso na nossa aula. Toda aula nossa começa, então, com uma preparação. A preparação, muitas vezes, envolve uma narração da aula anterior. Como esta aqui é uma aula separada, eu não comecei fazendo uma narração. Em vez disso, eu introduzi, claro, faz parte também da preparação, introduzir o tema do que nós vamos falar.
E a nossa preparação aqui nesta aula foi aquele primeiro momento em que nós começamos a bater as palmas e observar com mais cuidado o som. Era algo que a gente já faria em uma outra aula, se a gente estivesse dentro de um curso de física, você provavelmente chegaria já sabendo o que é o som. Então aqui é só para que você se acostumasse a prestar atenção no som e nos diferentes sons que existem. Então, a preparação nos introduz no tema da aula. E aí, então, chega a ideia. A ideia eu introduzi no momento em que eu diferenciei o bater de palmas da nota de piano. Que era a ideia? Existem dois tipos diferentes de som. Qual é a diferença entre a forma que um é formado e que o outro é formado? Então, esta era a ideia que conduziu a nossa aula. Fizemos narrações, e a narração não consiste apenas em ler um texto e dizer o que você se lembra, apesar de que nós também fizemos isto, com as definições que eu apresentei, mas faz parte de toda a narração também a descrição que vocês fizeram do que estavam vendo e escutando. As respostas às perguntas que eu fiz fazem parte também da maneira como você está percebendo o experimento que nós estávamos fazendo, que no caso era de repetir aquele som muitas vezes. E encerramos com uma discussão. E a nossa discussão, afinal, foi sobre aplicar o nosso novo conhecimento nos instrumentos musicais e debater como é, afinal de contas, que um instrumento musical produz uma nota e não uma batida. Falamos aí sobre o rapaz que bate palmas muito rápido, né? Esta foi a nossa parte de discussão para encerrar a aula e consolidar aquilo que nós aprendemos. Vocês vão perceber, então, que a parte da ideia e narração é que ocupa a maior parte da aula. E, na realidade, ela não precisa ser feita apenas da maneira que eu fiz. Existem muitas formas que aqui eu separei de que nós, de fato, fazemos nas aulas de ciências. A ideia pode vir simplesmente de uma pergunta, que foi parte do que nós fizemos. Qual é a diferença entre o som do piano e o som do bater de palmas? Ou, numa aula de movimento, o que é o movimento? O que é uma velocidade? Como eu descubro quem vai mais rápido? O que significa dizer que uma coisa está quente e que uma coisa está fria? Ou então perguntar, o que acontece se eu fizer uma determinada coisa? Por exemplo, o que acontece se, enquanto eu corro, eu jogo para cima uma bola? O que acontecerá? São todas perguntas que nos levam a uma ideia que a gente vai querer explorar. Também podemos partir de um experimento. Então, em vez de partir de uma pergunta, observar ou realizar um experimento e relatar o que nós vemos. E esse experimento sozinho é que fará que surjam perguntas dentro da nossa cabeça, né? E que aí nós iremos querer responder. E muitas vezes também fazemos por meio de um texto vivo, que consiste justamente em ler um relato sobre alguma coisa. Aqui a gente faz muito de cientistas, né? Da história da ciência, de como alguém descobriu uma determinada coisa, ou qual foi a explicação que um cientista deu para uma coisa, e nós lemos e debatemos acerca daquilo. Este é mais um dos caminhos pelos quais pode vir uma ideia. Então, na aula de hoje, a gente viu um pouquinho da pergunta motivadora e também da observação de um experimento. Foi aquilo que nós fizemos ao reproduzir a batida muitas vezes. O texto vai surgir também, né, com muita frequência, mas escolhi fazer hoje uma aula que não tivesse o texto, para que vocês pudessem ter a experiência que é mais característica mesmo de um curso de ciências, né? Sobre a estrutura do curso, de modo geral, que ela é a estrutura da aula, a estrutura do curso é baseado nesses três aspectos aqui, que eu gosto de dizer que são os três pilares do nosso ensino de ciências. Ou talvez eu possa dizer que é o tripé do ensino de ciências, né? A experiência e a teoria que vocês viram, né? A experiência nos motiva a fazer as perguntas corretas. E responder essas perguntas nos leva à teoria. Mas muitas vezes é importante que a gente tenha a visão correta sobre o que nós estamos fazendo, em um determinado caso. Às vezes não haverá um experimento que é bom o suficiente para que a gente introduza uma ideia. Por exemplo, se a nossa pergunta é o que é um movimento, é um pouco difícil de você imaginar um experimento que possa isolar as ideias do que é um movimento. Então, nesse caso, nós lemos textos que mostram, por exemplo,
que respostas os cientistas ao longo da história deram para essa pergunta. Por que nós fazemos isso? Porque conhecer história da ciência nos leva a conhecer de que maneira nós chegamos aonde nós estamos. Pensar com a mente de pessoas que viviam numa época completamente diferente da nossa e poder trilhar o mesmo caminho de descoberta que essas grandes mentes um dia trilharam. Que, novamente, como eu falei lá quando a gente estava na outra sala, né? O processo de descoberta, né? O prazer de fazer uma descoberta é o que move o cientista. Então, tentamos trazer justamente isso também para que os nossos alunos sintam esse mesmo prazer do processo de descoberta. As nossas aulas de física, elas acontecem dentro da nossa escola quarta, que começa a partir dos 14 anos, é o nosso ensino médio, né? Então, os alunos a partir de 14 anos podem participar das aulas de física, e aí eles podem escolher também participar das aulas de química e biologia. Para cada matéria que nós temos, né? Física, química e biologia, são 40 minutos de aula que nós temos 2 vezes na semana. Então, veja, eu estou olhando aqui que o nosso encontro até agora nesta sala está com a duração de 44 minutos. Ou seja, você vê quanta coisa a gente consegue fazer em 40 minutos. Imagine agora um encontro como este 2 vezes na semana, né? É isso que nós vivemos dentro das aulas de física, certo? Então, vamos estudando ao longo do tempo experimento, história e teoria, né? Vocês percebem, então, que a teoria vem com uma coisa natural. Como nós fizemos aqui, a teoria, eu poderia simplesmente iniciar a aula e dizer para vocês: turma, isto é um som, isto é uma nota, isto é uma batida e frequência significa isto. E você talvez saísse com as mesmas respostas, ao menos. Mas você não teria participado do processo de descoberta e ficaria mais suscetível a esquecer e se desinteressar. Então, nós chegamos ainda no mesmo ponto, porém, por um caminho que nos ajuda muito mais a compreender aquilo. Então, voltando aqui, esse tempo que nós fazemos, né, é um tempo em que nós vamos fazendo aulas como esta, mas que elas nos conduzem à teoria que você veria normalmente que muitas pessoas na física acabam não gostando. As contas, as fórmulas, mas que a gente chega de uma maneira natural, como nós fizemos hoje no conceito de frequência, que é um conceito matemático, que é um conceito que nos leva a números, mas que aqui fez todo o sentido para nós, dentro do contexto dessa aula. Então, nossas aulas ainda têm os cálculos, ainda têm as contas, né, que nós vemos normalmente na física, mas é feito de uma maneira muito mais natural. A duração dos nossos cursos de ciência na escola quarta, para você ver o conteúdo inteiro, né, é uma duração de 4 anos. Então, ela é semelhante, né, ao que aconteceria lá no exterior, né, lá nos Estados Unidos, que a gente teria, por exemplo, 4 anos de ensino médio, em que nós vemos, assim, lentamente, com calma, né, com verdadeira apreciação, todo esse conteúdo que é considerado fundamental de você saber das ciências. E esta aí, então, conclui a minha apresentação sobre o curso de Física. Vou agora fechar a apresentação para a gente poder ver se houver as dúvidas no chat, que eu não consegui ver enquanto apresentava. Mas desde já eu já agradeço a vocês pela atenção nesse momento aí de exposição, né? Que eu fiquei falando. Okay? Então, se tiverem dúvidas, professor Ronaldo, diga. Kevin, uma coisa que... Bom, em primeiro lugar, obrigado e parabéns pela aula. Super inteligente e divertida. Às vezes a gente fica com dúvida, assim, era uma coisa que eu queria ter perguntado para a Renata também, porque quando o pessoal estuda física, química, geralmente pensa assim, fórmula, também muita matemática no meio. Como que isso entra no curso de física, no de química também, se for o caso? Excelente pergunta. Então, as fórmulas, os cálculos, entram como uma maneira da gente descrever melhor o que nós observamos, o que nós ouvimos e o que nós pensamos. Então, por exemplo, nós estudamos aqui a frequência, e nós vimos que existe frequência maior e menor. A próxima pergunta passa a ser, então, de que maneira eu posso comparar uma frequência a outra?
De que maneira eu posso dar um número para a frequência? De uma forma que eu possa dizer com certeza, esta é maior e esta é menor. E a partir daí a gente estuda a coisa e nós chegamos naturalmente na compreensão da fórmula que nos leva para aquilo. No caso da frequência, seria que a frequência é o inverso do intervalo de tempo, é o inverso do período. Em um assunto como, por exemplo, o movimento, nós fizemos isso esse ano, né? Começamos estudando o que é o movimento e depois nós fomos para a pergunta: o que faz uma coisa ser mais rápida do que a outra? E observamos, então, diversas coisas e chegamos à conclusão, pela experiência e observação, que a velocidade tem a ver com a distância que se percorre e com o tempo que se leva para percorrer essa distância. E aí nós fizemos vários testes e percebemos que, para você conseguir dizer quem é objetivamente mais rápido que um e que outro, pode ser calculado dividindo a distância pelo tempo e vendo qual número é maior. Então, nós utilizamos a fórmula como uma maneira de representar qual é a realidade do fenômeno. E assim, a gente acaba, né, mitigando o que faz com que a maioria das pessoas tenha dificuldade com o curso de física. Qual é a dificuldade da maioria das pessoas? Tem um monte de número, tem um monte de letra, e eu não sei o que significam. Eu aplico e eu não sei o que eu estou fazendo. É o que você escutará a maior parte das vezes, né? Bom, se você participou da descoberta daquela fórmula, esse é um problema que você com certeza não terá. E imagino que algo semelhante aconteça também nas aulas de química, mas se a Renata quiser comentar a respeito. Respondeu bem, Kevin. Que bom. Olha, a Graziela perguntou: o senhor que dá as 3 matérias? No momento, eu dou as aulas de física. Temos a professora Renata é uma das que atualmente está dando química. Temos o professor Vitor Hugo também, leciona as aulas de química. E de biologia, temos o professor Vitor Hugo e a professora Isabela, não é? Se não me engano. Eu sou o que leciona física. Por enquanto, física, eu sou monopolizador do nosso curso de física, por enquanto. Tudo bem? Será que mais alguma dúvida ficou para trás, Ânia? Deixei alguma passar ou foi tudo? Eu acho que não. Eu estava aqui acompanhando. Ok. Então, agradeço a vocês, gente. Muito obrigado pela atenção. Vou passar de volta para a Ânia agora. Nos vemos por aí. Seria uma alegria ter todos vocês que participaram, inclusive meus colegas como alunos, viu? A gente sonha com o curso de física para adultos também. A Nani também está agradecendo, então, só reforçar os agradecimentos a todos que estiveram aqui conosco, também os que irão nos assistir pelo YouTube. Essa gravação vai ser disponibilizada também lá no grupo do evento, para quem quiser assistir novamente, né, rever ali, anotar talvez alguma etapa da aula ou alguma parte mesmo da aula em si. E pedir que vocês continuem lá no grupo, nós vamos mandar outras informações lá, divulgar também outros eventos que serão como esse, né, nesse formato de participar como alunos, perdão. E mais uma vez parabenizar o professor Kevin e agradecer pela disponibilidade. Então, nos vemos no próximo Portas Abertas. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.